Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sis, eu sou consultor pedagógico do Sistema Etapa e já já a gente volta a conversar. E antes de começar essa nossa conversa, eu queria pedir para você seguir o nosso canal no YouTube, do Educação na Mesa, se inscrever para receber as notificações. E também segue a nossa página no Instagram, o @etapapúblico. E para a nossa conversa de hoje, que é sobre o Fundeb, nós trouxemos aqui dois consultores pedagógicos do Etapa Público, tem muita experiência, muito conhecimento sobre o assunto. Estamos aqui com a Bárbara Cruvinel e o Júlio Mendes. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo certo. Preparados para essa conversa? Com certeza. Então vamos lá. O tema hoje é bastante complexo, né? A gente vai falar sobre o Fundeb, tem até um nome aqui que foi expandido, Sim. né? Que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então eu queria começar perguntando, acho que o mais óbvio, né? O que é o Fundeb exatamente? Queria que vocês explicassem até um pouquinho da origem do Fundeb. Eu sei que isso remonta desde o período da redemocratização, né? Passamos ali pelos anos 90, com uma série de modificações até chegar nesse formato que a gente tem hoje. Então, por favor, esclareçam para mim o que é o Fundeb. Aquilo que você falou, o Fundeb, né, ele é recente, não é algo, né, que é muito tempo que existe. Ele começou ali em 1996 com o Fundef, que é o Fundo, né, de Desenvolvimento da Educação Fundamental, tá? E por que ele foi criado, né, que eu acho que isso é importante dessa história? Porque antigamente, né, as cidades, os estados, né, os municípios, a verba, né, esse fundo para a educação, ele era só destinado, às vezes, como eles quisessem. Não tinha, né, uma legislação específica para isso. E o Fundeb ele veio, né, para ajudar. Começou com o Fundef, que foi de 96 a 2006. E o Fundeb mesmo, que é esse nome que a gente já conhece, ele começou em 2007 até 2020. Tá? Esse período ele foi temporário. E a partir de 2020, ele foi permanente, com uma emenda, né, da Constituição. E ele traz muitos benefícios, né? Principalmente esse de que alguns municípios que arrecadam menos não conseguiam investir tanto na educação. Então, ele traz esse fundo, e esse fundo eles são recursos dos municípios, dos estados, da União, né? É uma união desses três recursos que são dos impostos. Tá? Legal. E eu até costumo conversar com meus amigos, né, nas aulas, amigos não, meus alunos, né, nas aulas de história. Quando a gente pensa no período da redemocratização, né, na passagem dos anos 80 para os anos 90, que está previsto, né, na nossa Constituição de 88, que a educação é um direito de todos. Mas me corrijam se eu estiver errado, tá? Por mais que existisse essa determinação, talvez não houvesse como garantir a educação para todos. Por isso que o Fundeb ele é criado, é isso? Exatamente. O Fundeb ele traz para nós uma equidade na educação. Sim. Então, a gente costuma usar esse exemplo que é diferente, equidade e igualdade. Equidade a gente vai adaptar à realidade do município. Então, ele traz realmente uma democratização na qualidade do ensino. Então, é um direcionamento de recursos, de verbas, para trazer, sim, essa equidade no ensino público. Então, até é interessante porque a porcentagem de direcionamento traz também um olhar de valorização do professor. Quando a gente vê que 70% deve ser direcionado aos professores, a gente vê esse cuidado e olhar de valorizar o trabalho do professor, que a gente identifica muito em campo, que é o que faz toda a mágica acontecer na educação, né? Hoje o nosso recurso maior são os professores. E ele veio para fazer essa valorização. Essa parte final, inclusive, do nome, valorização dos profissionais da educação, é recente, então, de 2020. É recente, tá? Então, ficou bem nítido que era uma necessidade, uma demanda de realocar recursos especificamente para isso. Essa porcentagem que a Bárbara falou de 70%, ela é muito importante, porque antes não tinha, né? Era menos essa porcentagem, né? Porque o Fundeb, ele é o 70% que é para pagamento de folha, que é a valorização dos professores, exatamente para os municípios conseguirem alcançar o piso nacional, né, salarial dos professores, que muitos municípios ainda não conseguem. Então, esse recurso ele é muito importante para isso. Se você conseguir ali o piso para o professor, essa valorização para ele já é muito importante. Já vai reverberar na qualidade do ensino. E desse valor, dúvida, né? São 70% só para isso. Não só para os professores, né, de todos os profissionais da educação.
né, contando com merendeiros, né, toda a gestão escolar. É isso que Cada um eu tem a queria sua... até perguntar um pouco melhor o restante, talvez esses 30%. Isso. Que mais a gente consegue observar em relação à infraestrutura, talvez, né, no Exato. colégio? Esses 30%, são 70% para folha de pagamento, né, de todos os profissionais da educação, e os outros 30% são para manutenção, né, por exemplo, compra de materiais, adquirir sistemas mais estruturados, como no etapa público, né, então tem esse valor desses 30% que consegue fazer essa realocação, né, adequada. E lembrando que todo esse recurso, esses 30%, 70%, tem que ser muito transparente. E a gente consegue ter essa transparência? Consegue. Qualquer cidadão consegue acessar. acompanhar como que os recursos estão sendo utilizados. Com Geralmente no site da prefeitura, no portal de transparência, você tem acesso a toda a documentação que eles têm que comprovar a utilização correta desse fundo. Legal. E eu sei que é difícil responder essa pergunta, mas se não fosse o Fundeb, qual que seria o cenário hoje? Porque eu vi algumas estatísticas até um pouco assustadoras, né? Acho que se não fosse esse fundo, a disparidade, talvez entre municípios e estados, seria de 10.000%. Eu achei até uma cifra bem elevada, né? Seria provavelmente um cenário em que talvez algumas regiões teriam condições e outras estariam simplesmente sem estrutura, sem professores adequados? Com certeza, nós né? viemos até conversando na viagem sobre uma estatística que fala sobre o apagão dos professores, né? E a gente, conversando, nós chegamos à conclusão que a valorização do professor é o melhor caminho. E se não tivesse esse fundo, iria ter uma disparização, né, uma diferença muito grande no salário, no investimento desses professores. E isso, com certeza, ia ter um impacto muito grande dentro, né, da sala de aula, dentro das unidades escolares. Então, assim, ele traz, como eu disse, né, não querendo ser redundante demais, uma equidade dentro do nosso cenário nacional. Então, nós vemos hoje, por exemplo, alunos de municípios muito pequenos, com 2.000 habitantes, tendo as mesmas condições de ensino com municípios com 10, 20 mil. Então, a gente traz esse olhar de equidade, porque o fundo ele vai atender dentro da demanda do município, dentro da realidade do município. E não importa se é município rural, urbano. Não importa. Porque essa é acho que uma grande preocupação, né, quando a gente fala em educação pública. Por mais que esteja na lei, tem municípios que têm uma dificuldade enorme, né? Que a criança ela mora numa estrada afastada, como que ela chega até o colégio, vai ter merenda, vai ter, às vezes, uniforme escolar. Então, de alguma forma, o Fundeb ele consegue dar conta disso, né? Isso. Eu vou puxar a sardinha um pouco para nós. Por favor. Falando um pouquinho da nossa realidade do sistema etapa público, nós somos do pedagógico, então a gente faz um acompanhamento muito próximo com os nossos parceiros. Eu costumo dizer que quando a gente entra no município, nos tornamos um time mesmo, né? Então, o sucesso deles são os nossos. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos um trabalho de visita técnica, onde nós vamos em unidades escolares e vivenciar, ver realmente o que está acontecendo, para auxiliar e ter um olhar, eu falo de fora, né? Nós temos um olhar de fora da garrafa, a gente consegue ver o rótulo. Às vezes eles estão tão dentro da garrafa, embebidos na problemática, a gente só olha de fora. E eu estive em um município que esse município ele tem a região dele, como é que fala? Me sumiu a palavra? Metropolitana? Não, assim, 200 km, como que eu falo a palavra? Então, o município é pequeno, tá? O centro da cidade é pequeno, mas a maioria do atendimento é rural. Então, o que eles têm? Escolas multisseriadas. Então, é uma sala de aula com 2 alunos de primeiro ano, 2 de segundo ano, 2 de terceiro, 2 de quarto, 2 de quinto. E você vê que o que chega de recurso nessa unidade escolar é a mesma de dentro lá do centro do município. Então, existe essa igualdade. E como sistema etapa público, a gente tem... Eu gosto de dizer que eu tenho muito orgulho de onde eu trabalho, porque os nossos parceiros não são parceiros à toa. A gente vê que são parceiros que nos procuram por ter um ideal muito parecido, né? Que é levar uma educação de qualidade para o maior número de alunos. Então,
quando nós fechamos, né, uma parceria, é muito nítido que esse município, ele espera sim levar uma educação de qualidade. Então, esse fundo é bem utilizado. Uhum. Quando, nos procura através de eles querem um sistema de ensino que é mais do que apostila, é todo um atendimento, né, toda uma equipe que vai trabalhar junto com o município, já é um olhar diferente. Então, assim, eu tenho muito orgulho dos parceiros que nós temos hoje e de ver que os recursos estão sendo bem, eh, aplicados. A gente vê isso na prática de chegar no município a princípio e sugerir: Olha, eu acho que uma sala de multimídia seria interessante, nós utilizarmos o uso de tecnologia para esses alunos". E você vê que eles vão atrás e depois de um tempo eles montam essa sala de multimídia. Então, assim, dentro da nossa perspectiva dos nossos parceiros, isso é muito aparente, assim. O uso desse recurso traz um benefício muito grande. Que legal. Eu queria até explorar um pouquinho melhor esse último trecho que você mencionou. Aí, Júlio, se você tiver também alguma experiência para Uhum. compartilhar, vocês então oferecem esse auxílio, essa orientação, talvez de como utilizar esses recursos, porque imagino que vocês viajam pelo Brasil inteiro, né? Com Imagino não, vocês certeza. viajam o É. Brasil inteiro, conhecendo diferentes realidades, e talvez até por efeito de comparação, de algo que vocês viram de bacana no município tal, que vocês queiram levar para um outro. Então, vocês auxiliam nesse aspecto também, Sim. de como usar esses recursos. O município ele tem essa autonomia de escolher para onde vai exatamente. Eu não sei se os 70%, né, que me parece que são, Uhum. são É. fechados para professores, Isso. mas o restante, então, pode ser para diferentes aspectos. Sim. E esses 30% é muito importante, relembrando aqueles 10.000% da disparidade, né? E essa porcentagem ela diminuiu bastante, tá? Uhum. Esses 30%, por mais que ele não é específico para o pagamento, como os 70%, não pode ser de qualquer jeito, tá? E isso que é muito importante, porque com a nossa, né, consultoria, com o sistema Etapa Pública, a gente consegue direcionar para ele fazer esse fundo, né, esse recurso otimizado, Uhum. né? Então não é só a apostila, né? Tem toda aquela preparação, né? E os municípios eles têm sim, né, essa flexibilidade com os 30%, porque os municípios eles não recebem só o Fundeb. Eles têm outros programas federais, estaduais. Então o Fundeb ele ainda dá essa flexibilidade, né? Desde que seja direcionado para o desempenho do aluno, a melhoria do desempenho, que esse é o foco principal, tá? E quer falar mais alguma Eu coisa? quero só para entender um pouquinho do trabalho da equipe pedagógica. Nós, atendemos desde o gestor até o professor, até o profissional de apoio. Nós também temos atendimento, inclusive, com os pais. Uhum. Sim. Então, assim, nós compramos realmente a ideia do município. As nossas formações, nossos encontros com gestores, inclusive, é direcionamento, porque a gente sabe o impacto que tem o trabalho de um gestor dentro de um município, dentro de uma unidade escolar. Então, a gente tem essa abertura, nós trocamos, temos casos de sucesso que a gente vai, né, trocando. Hoje estamos em mais de 50 municípios, então aí rodamos praticamente o Brasil todo, então a gente consegue fazer essa troca entre os parceiros de: "Olha, nós fizemos a proposta no município e deu certo, deu resultado". E a gente consegue fazer, fomentar essa troca de casos de sucesso entre eles. Legal. E na visão de vocês, qual que seria a demanda talvez mais urgente por parte dos municípios? Se é que existe uma única, né? Se é que dá para responder também essa pergunta, porque eu imagino que cada município tem uma demanda específica, mas É. aquilo que vocês encaram talvez como óbvio, que pudesse, né, ter ali uma melhoria. Eu falo ou você fala? Eu acho que o impacto maior é a saúde mental dos nossos Uhum. professores, porque isso, tem tem um impacto nesse valor de 70%. Então, se um professor, por exemplo, se afasta por algum problema de saúde ou emocional, automaticamente tem que se contratar outro profissional, então você acaba inchando um pouco mais Hum. o custo. Eh Nós temos hoje, nas visitas técnicas, um momento muito de escutativa. A gente Uhum. passa um tempo demanda um tempo de escutar, de acolher o professor, para depois pensar em levar estratégias e práticas. E hoje eu acho que o grande desafio, não só dos municípios, eu acho que de todos os gestores e
do Brasil, eu acho, né, de uma realidade nacional, cuidarmos da saúde dos nossos professores, a saúde mental, investir nisso, ter um investimento porque causa um impacto. E nesse sentido, o Fundeb, ele Aju- atende essa demanda? Existe algum trabalho É, específico nesse sentido? só, né, já direcionando assim desse tema, né, desse assunto que a Bárbara falou, da saúde mental dos professores. A gente tem muitos casos, né, no Brasil que não, os 70% não é suficiente. Porque a saúde mental dos professores, né, que acaba influenciando até na saúde física mesmo deles, eles acabam afastando. Então a gente tem casos assim, você está pagando o professor que está afastado, contrata o professor substituto para esse afastado, ele afasta também, você tem que contratar outro. Então, às vezes, o que acontece em muitos municípios é os 70% do Fundeb que é para folha de pagamento não é suficiente. Então, ele acaba gastando até 100% do Fundeb só com folha de pagamento, por conta dessa falta de professor. Tá? E o que, que acontece? Quando eles adquirem, né, um sistema estruturado como o nosso do Etapa, eles conseguem otimizar esse recurso e com essa parceria professor e sistema Etapa, esses desafios eles vão sanando. Uhum. Então, acaba desinchando, né, a folha de pagamento, porque aí o professor ele vai se sentir motivado, ele já tem um sistema apostilado, ele tem um parceiro que está com ele, né, ó, o que você precisar, a gente está aqui. Né? A gente atende a demanda do município, atende a demanda do professor. Né? E isso faz com que ajude até no impacto do Fundeb. Porque esse valor que ele gasta de 100% do Fundeb vai reduzindo, reduzindo, e ele consegue comprar mais materiais, consegue, né, ampliar, né, o infantil, o Fundamental 1, o Fundamental 2. E aí é só vitória daí para frente. Esse é o melhor dos cenários, né? Esse é o melhor dos Nós cenários. trabalhamos com palestras motivacionais, formações voltadas para a saúde emocional dos nossos professores. Então, assim, a gente faz um acompanhamento não só pedagógico para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, mas a gente faz realmente um acolhimento de todo o município, de entender primeiro qual é a demanda, e aí a gente faz programa estratégias de atendimento, e aí nós vamos direcionando. Então não é engessado, o nosso trabalho não é engessado. O que funciona para um município, talvez o município ao lado, não é a mesma realidade. Então o nosso trabalho realmente ele é direcionado dentro da demanda dos nossos parceiros. Sem dúvida, legal. Eu acho que vocês até já cantaram um pouco a bola aqui, né? Falando um pouquinho sobre desempenho, sobre índices, né? Dos municípios e colégios. É possível a gente estabelecer uma relação entre o Fundeb e os indicadores do SAEB e também Com do IDEB? certeza. Como que isso é explícito, né? Só iniciando o assunto, esse ano o Fundeb está com um recurso de 325,5 bilhões de reais, sendo que 56 é a complementação da União e o restante é entre os municípios, né, e o Estado. E além desse dinheiro do Fundeb, existe essa complementação que é muito importante. Né? O dinheiro, esse recurso que o município recebe, são vários fatores. Um deles é a quantidade de alunos matriculados, que tem um valor anual, né, por aluno, mínimo por aluno. E os municípios que não arrecadam, né, o imposto suficiente, têm a complementação do Fundeb, da União. E mesmo com essa complementação, ainda você vai ter mais recursos, ou seja, mais dinheiro, quando você vai bem nas avaliações externas, como o SAEB, que é a avaliação que gera o índice do IDEB, né? E quando você tem esse salto, esse avanço, né, nessa nota, você recebe mais recursos. Não necessariamente você precisa ser o primeiro do Brasil, mas se você avançou, teve melhoria no desempenho dos alunos, você vai receber mais recursos. Tá? Então, tem vários condicionantes também, que não é só o desempenho, tem vários outros. Né? Mas o desempenho é um dos principais pilares para receber mais recursos, além daqueles que são os principais, né? Aquele que sempre vem, assim, por assim dizer. E vocês conseguem perceber isso nos municípios? Sim, em 2023, quase 90% dos nossos parceiros tiveram aumento na nota do IDEB. Nós tivemos a melhor nota do Paraná, que é Cruzeiro do Iguaçu, com 8,3. E a gente vê que é um trabalho de conjunto, né? Não é um trabalho do dia para a noite, ele é construído e assim, é muito gratificante ver que nós estamos trabalhando por um bem e tendo resultado. E a gente espera que agora em 2025 a gente amplie ainda mais.
É ano de Saeb, É ano né? de Saeb. Vai ser bom, vai ser bom. Vai ser bom. Bom, e talvez para fechar aqui a nossa conversa, a gente coloca talvez uma expectativa muito grande no Fundeb, né? Mas eu queria ver com vocês se o Fundeb é a saída para todos os nossos dilemas na educação. Acho que é talvez exagero, né? Então, trabalhar um pouquinho com essa ideia de que quais são os limites do Fundeb, o que ele talvez não resolva, né? Sim. E também um pouquinho dos desafios futuros, quais são as perspectivas que a gente tem para os próximos anos, né? Porque agora, desde 2020, até onde eu entendo o Fundeb, ele é permanente, né? A partir de Não é mais 2020. provisório, não tem uma data de validade. Então, o que a gente pode esperar daí para os anos que virão? Certo. Quem começa? Júlio. Eu começo. Um de cada vez, né? A gente fala para os professores, calma aí, um de cada vez. Não... o Fundeb, aquilo que você falou, talvez ele não seja o super-herói. Mas se ele não é um super-herói, ele está quase lá. Uhum. Porque com a criação do Fundeb é essencial, né? O recurso do Fundeb para os municípios, em relação de recurso da educação, da pasta da educação, ele equivale a quase 80%. Então é um valor muito alto, né? Uma porcentagem muito alta. Então ele consegue sanar muitos problemas, muitos desafios que as secretarias atendem, principalmente a questão salarial, que é a valorização do professor, aquisição de sistemas estruturados como o nosso, que vai ajudar ainda mais, né, a otimizar esse recurso, além de compra de materiais, a infraestrutura, né? Como eu disse, o Fundeb, ele não é sozinho, ele tem outros programas, né, junto com ele, que vai auxiliar nesses recursos. Então, se ele não é um super-herói, tá quase lá. E tem muitos, né, desafios ainda pela frente, né, porque não adianta ter o dinheiro, ele tem que ser bem aplicado. Exato. Né? E é isso que a gente consegue fazer com as parcerias. Não é só o pedagógico. A gente dá toda uma consultoria para o município. E isso é muito importante. Sim. Eu vou falar assim, que eu acho que o Fundeb, o maior impacto dele é trazer a possibilidade de um município elevar uma qualidade de ensino equiparada à rede privada, que é o nosso sistema de ensino. Então, hoje, os nossos alunos, eles podem ser equiparados a uma rede privada, porque o nosso sistema apostilado, ele não fica no raso. Ele sempre traz o aluno a ser desafiado. Então, a gente vai sempre estar além. E isso o Fundeb permite aos nossos parceiros como recurso, sabe? Ver os nossos alunos, por exemplo, ganhando reconhecimento em situações, por exemplo, teve uma avaliação agora de alfabetização, a maioria dos nossos parceiros foram ouro, ou seja, porque o nosso material ele não fica no que é só esperado, ele está sempre antecipando, né, os conteúdos, as habilidades. Então, os nossos alunos sempre saem, né, têm um desempenho muito acima do que a maioria, né, Do hoje que a gente esperado, vê né? do esperado. Sim, que bom, porque normalmente quando a gente vê estatística, né, de Saeb, Deb, que a gente vai ter uma outra conversa sobre isso, Sim. é motivo de muita preocupação se a gente pegar os dados gerais do Brasil Sim. como um todo, né? Sim. Mas eu fico feliz em ouvir que a gente está conseguindo fazer esse trabalho, né? E com certeza o Fundeb auxilia, né, nesse processo das escolas, dos municípios ter essa oportunidade Sim. de trabalhar, né, com o nosso material, com todo o apoio de vocês, né? Com certeza. Então é isso. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, também parabenizar pelo trabalho, né, a Bárbara e o Júlio. Sei que vocês percorrem o Brasil inteiro aí, tem um trabalho que eu acho que é importantíssimo, né? E eu espero realmente que seja só sucesso. Esse ano é ano de Saeb, né? Eu acho que a gente vai colher bons frutos. Com Com certeza. certeza. Nós que agradecemos a oportunidade. Contem conosco, a equipe pedagógica do Etapa Público. Você que não é parceiro ainda, nos procure. Venha conhecer nosso trabalho, nosso sistema. É um sistema de ensino que tem um diferencial, que é um sistema humano. Todos nós somos professores e a gente nos coloca como professores nesse atendimento e não como só consultores. Deixa eu Com aproveitar, eu certeza. quero saber a formação de vocês agora. Sim. Eu sou formada em magistério, pedagogia, psicopedagogia, sou especialista em inclusão e estou me especializando agora em terapia ABA. A gente não para de estudar, né? Então, Nunca, né? Que bom. Com certeza. E você, Júlio? Primeiro agradecer também, né? Eu falo que nós agradecemos, né? A gente sempre comenta lá. É sempre nós, né? É sempre uma equipe. E a equipe não é só aqui o Etapa, é os professores, os gestores, né? Todo mundo.
E eu sou formado em matemática, física e química. Só isso? Só isso, que foi minha Nossa. primeira graduação. Fiz especialização em gestão, supervisão e orientação escolar. E agora eu estou pós-graduando novamente em matemática e interdisciplinaridade com ciências, lá em Araraquara, no Instituto Federal. Uau, que Sempre equipe, hein? estudando. Que equipe. É uma equipe sem igual. Aham. Muito bom. Pois parabéns aí pela trajetória de vocês. Obrigado. Obrigada. Dessa forma, a gente encerra mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Queria agradecer a sua audiência e lembrar para você seguir o nosso canal no YouTube, Educação na Mesa, ativar o sininho, se inscrever e também seguir o nosso canal no Instagram, o @etapapúblico. Lá tem muito material de qualidade, você consegue conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.